paz do Senhor Jesus. Aleluia! Hoje, o nosso pão diário se encontra no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 59. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Essa é uma palavra de encorajamento para os servos de Deus. É uma palavra da qual Deus usa a minha boca para dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Estevão morreu, mas morreu pregando o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, aquele que incomoda, aquele que dói a ponto das pessoas quererem te matar, aquele que confronta a ponto das pessoas quererem te calar. E porque você não se cala, isso pode gerar a sua morte física, mas nunca espiritual. Porque Estevão, ele pode até ter morrido aqui no mundo físico, mas, aleluia, é com certeza que ele entrou na Nova Jerusalém. Estevão pode até ter sido rejeitado pelos homens, mas ele não foi rejeitado por Deus, e é isso que nos importa. Para nós que somos servos de Deus, o que nos importa é que o Senhor não nos rejeite. Porque a palavra vai nos dizer que Estevão foi escolhido, aleluia, para servir a Deus. Ele foi escolhido para ser discípulo. Aleluia. E Deus resolveu, amados, Deus resolveu dar a ele sabedoria. É uma mania que o ser humano tem de querer entender o porquê que Deus escolhe um e não escolhe o outro. Amado, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. O que importa é que Deus escolheu alguém para pregar o verdadeiro evangelho. Estevão era um homem corajoso, que não estava preocupado se ele ia morrer. O objetivo dele era libertar. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, a palavra, ela liberta. A palavra, ela confronta. Só que muitos não querem ser libertos, muitos não querem ser confrontados, querem continuar na mesmice. E quando um servo de Deus abre a boca, ao invés dessas pessoas entenderem que é o Senhor quem está usando, começa a apontar o dedo pro profeta. Começa a falar mal do profeta, mas tudo bem, sabe por quê? Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Ô, glória! Sabe quem disse essa frase? Paulo. Que um dia foi perseguidor, mas foi liberto. A palavra alcançou um perseguidor. Um perseguidor teve um encontro com Cristo. Deixa eu te dizer algo. Em meio a tanta sabedoria que Deus está depositando na sua vida, em meio a tanta unção que Deus está derramando sobre você, oh glória, vão se levantar muitos, não é um só não. Porque não foi só um que apedrejou Estevão, foram vários. Mas prefira ser rejeitada pelo homem. É melhor ser rejeitado pelo homem do que por Deus. Porque a chave do céu só Deus tem. Não é uma palavra gostosa.
mas é uma palavra de encorajamento. Receba coragem de Deus nessa manhã. Receba ousadia vinda do céu nessa manhã. Receba autoridade nessa manhã. Enquanto eu lia essa mensagem, enquanto eu lia essa palavra, eu via que Estevão falava com sabedoria e também com humildade. Ele não estava se gabando do seu conhecimento. Ele estava apenas sendo usado por Deus. E isso incomoda. É gente que quer que você pregue o que ele quer ouvir. Só que muitas vezes o que nós queremos ouvir não nos cura, não nos liberta e não nos salva. E o verdadeiro evangelho, ele confronta. O verdadeiro evangelho, ele traz mudança. Eu sinto, enquanto eu ministro essa palavra para você, eu sinto uma opressão que você não está entendendo. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que você seja alcançado pela palavra que liberta. Mas Deus usa hoje a minha boca para dizer: enfrente o que você tem que enfrentar, mas adentre a porta da Nova Jerusalém. Seja rejeitado pelo homem, apedrejado pelo homem, mas adentre a porta da Nova Jerusalém. Porque muitas das vezes servir a Deus não significa que você não vai morrer. Não significa que não vão conseguir te atingir. Deus é Deus de livramento, sim, mas se precisar morrer pelo evangelho, que assim seja. Estevão podia ter orado e dito: Senhor, me livra da morte. Ele estava sendo apedrejado e ele podia ter dito: Senhor, envia um terremoto. Repreende os meus inimigos. Mas o que ele fez? Ele entregou o Espírito. É alguém que tenha certeza para onde vai. Estevão não tinha medo da morte. Porque só tem medo da morte quem não sabe para onde vai. Hoje é dia de encorajamento para os verdadeiros adoradores. Hoje é dia de encorajamento para os adoradores em espírito e em verdade. É dia que Deus está derramando sobre a sua vida uma sabedoria sobrenatural para servir a Ele com ousadia, para pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que dói, mas cura. O evangelho que dói, mas liberta. Fica com essa palavra e receba nessa manhã sabedoria, coragem e ousadia para servir a Deus. E que Deus nos abençoe.